Feliz aqui com a presença de todos e todas, né? Que a gente vai fazer essa nossa live hoje. Foi bastante aguardada, é um tema que a galera, poxa, há muito tempo a galera me pede sobre essa live, né? Já tem que encaminhar novamente aqui o negócio porque teve gente que entrou no grupo depois para participar. Há muito tempo que a galera me pede, né, sobre essa live. Então, está aí, vai ser hoje a live de como identificar a direção do gráfico. E não tenho dúvida que é para explodir a cabeça de vocês. Vai ter conteúdo aqui, vocês vão ver, né? Não tem nada do outro mundo, nada de espetacular, mas tem muita coisa especial para mudar aí esse jogo de vocês. Então, vamos lá, né? Queria falar com vocês que eu vejo que tá cheio de gente aqui que já é aluno, e eu fico feliz pra caramba que já tem muito aluno aqui em todas as duas lives, né? Muito bom saber que a galera, apesar de todos os pesares, de todos os conhecimentos que já possuem, de todo o conteúdo que já tem disponível, ainda está aqui para aprender mais numa aula ao vivo e aberta. Então, especial aí, abraço para a galera do Shark Map School, e abraço também para quem ainda não está no Shark Map School, saiba que tá perdendo, viu? E eu já vou mostrar para vocês aqui por que tá perdendo, gente. Nossa Senhora, olha esse gráfico aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Esse gráfico. Vejam que nesse gráfico aqui tem 3 desenhos. 3 possíveis cenários que eu passei hoje para os alunos. O primeiro, esse aqui, olha. Vou botar a seta aqui para a galera ver legal. Primeiro, esse aqui, que eu falei para a galera, ideal. Aquele volte aqui, fechando abaixo das aberturas, invertendo o FVG, ficando abaixo, principalmente aqui da abertura da meia-noite. O gráfico foi lá, fez isso. Entramos na operação, pau na máquina. Outra vez na sessão da tarde, mais um desenho, esse aqui, ó. Falei pra galera, olha, o ideal, cenário semelhante à sessão da manhã, ideal que ele faça o quê? Que ele trabalhe abaixo das aberturas, possivelmente reagindo ou invertendo o FVG. Fez a mesma coisa, entramos na operação, coisa linda. E encerrou a sessão da tarde, tinha deixado esse outro desenho aqui, que era ele trabalhando acima desse FVG do 15, possivelmente daria a operação. Dito e feito e cravado, gente. Dito, feito e cravado. Os 3 cenários desenhados, o gráfico respeitou. Ou seja, o gráfico segue seguindo o desenho. Coisa linda, né, rapaz? Lindo, lindo, lindo. Eu já gosto. O gráfico segue o desenho e a gente aproveita que o gráfico segue o desenho. Então, fiz 3 desenhos aqui que o gráfico seguiu. É mágica, tem coisa especial, é bruxaria, igual os alunos brincam, não, gente, tem nada demais, são só conhecimentos simples que quando a gente une as peças do quebra-cabeça, entregam pra gente resultados espetaculares, assim, de leitura, de contexto. Então, são peças de quebra-cabeça, como sempre estou falando com os alunos, né? Não tem nada de especial na minha leitura, não tem nada de especial no que eu faço. É simplesmente vou lendo aqui o contexto que o gráfico vai me dando, e com base nesse contexto, pau na máquina. E aí a gente tem excelentes resultados com base nessas leituras. Eu sempre falo para vocês, né, na sala ao vivo não é sala de cal, não tem sinal, não tem nada disso, mas com uns desenhos desse aqui, é praticamente uma sala de sinal, né? Tá ficando complicado, Cada vez aí, esses desenhos estão virando sinais, porque o gráfico sempre respeitando. Então, foram essas operações, mas vou limpar esse gráfico aqui, e a gente vai começar aí, vocês vão perceber como é importante entender a direção do gráfico para não ficar, né, operando e fazendo besteira. Como o João falou aí, ó, virou sala de desenho agora, E essa sala de desenho tá umas coisas assim, caramba, top demais. Então vou apagar aqui na aula de hoje o que a gente vai ter, né? Como identificar a direção do gráfico, então vou passar ali pelos principais pontos, né, que eu utilizo para saber qual a direção do gráfico e como isso é relevante para a tomada de decisão. Vou falar também da plataforma que eu estou lançando aí para vocês, plataforma espetacular, estou extremamente empolgado e feliz, né? Tem gente que já teve a oportunidade de estar testando aí, quem está testando está surpreso com um tamanho potencial, né, para mudar o jogo mesmo de vocês no mercado financeiro. E vai ter também aquele velho sorteio de contas que eu sei que vocês gostam, o Leandro tá falando aí, sorteio de conta vai rolar, com certeza.
Então, vamos lá falar de mercado, vamos para a aula, vou dar a limpa nesse gráfico. Olha, loucura, mercado tá loucura. Olha para isso, a abertura aqui. Que loucura, gente. Jesus amado. Vou limpar aqui e a gente vai começar a falar da direção do gráfico, como o Varley analisa, o que ele leva em consideração, o que é mais relevante para as minhas tomadas de decisão, beleza? Então, vou anotando aqui, é interessante anotar, que aí a galera vai tirar um print depois, porque é muito conhecimento, mas eu já de antemão sugiro a vocês que vocês estejam aí tomando nota, né? Ninguém fica aqui só assistindo a aula e achando que simplesmente por assistir a aula vai guardar esse conhecimento e já vai ter resultado, não. É conhecimento para vocês entenderem, maturarem, levarem para o gráfico, ir testando no dia a dia, e a partir daí a leitura de vocês vai cada vez melhorando, cada vez melhorando. Então vamos lá, começar aqui como identificar a direção e o que eu utilizo para isso. Deixa eu já botar aqui, mudar de cor, que a gente vai falar. Gente, eu utilizo alguns pontos que são fundamentais, né? Eu digo ali que são 4 principais, e aí tem mais um que eu gosto de utilizar também, né? Que o primeiro tópico que eu utilizo aqui é o viés diário, que muita gente confunde viés diário com viés intraday, que são coisas diferentes, né? Depois do viés diário, eu utilizo aqui para entender a direção do gráfico, para identificar, né? O viés macro, que é uma coisa também diferente do viés diário. Ah, Varley, você utiliza o que mais para identificar a direção do gráfico? Aí, uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito, viés intraday. Viés intraday. Tem mais coisa, Varley? Tem sim, com certeza. Além do viés diário, viés macro, viés intraday, a gente tem a direção das macros, né? Macros, que são os pontos de liquidez. E tem também os pós. Então, gente, são esses pontos que eu utilizo para entender e ler a direção do gráfico. A gente vai passar por cada um desses tópicos para vocês saberem como eu faço a leitura junto a essas peças do quebra-cabeça e extraio o resultado do mercado. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, essa aula ela tem uma função primordial, assim, fundamental na vida e que vai ser também no resultado de vocês, que é o seguinte. Gente, entenda uma coisa. O viés, né? Diário, macro, intraday, as macros, os pós, eles servem para te mostrar a direção do gráfico. E para que você quer saber a direção do gráfico? E aí, esse é o cerne de tudo que vocês vão aprender hoje. Para vocês operarem a favor da direção do gráfico, para vocês operarem a favor do flow, para vocês seguirem o fluxo, pararem de ser aí os caçadores de topo ou de fundo, pararem de querer operar contra a direção principal. Então, essa é a base fundamental de se entender a direção do gráfico, é operar a favor dela. Saibam que quando vocês começarem a utilizar esses conceitos aqui, juntarem as peças do quebra-cabeça e pararem de querer ficar procurando ali reversão, ou a correção, vou pegar a correção agora, ou é a reversão que eu vou pegar, e operando contra o fluxo principal, a taxa de acerto de vocês vai explodir exponencialmente, acreditem, é para mudar completamente os resultados, assim como mudou o meu quando eu parei de ficar caçando topo e fundo. Uma coisa muito recorrente, que acontece principalmente, galera que inicia no SMC, é que esse discurso do alto risco-retorno faz com que as pessoas queiram ficar buscando alvos gigantescos, ou seja, alvo de 3 para 1, de 4 para 1, 5 para 1, 10 para 1, como tem gente que busca aí. É possível pegar? Claro que é, de vez em quando a gente pega, mas não é o foco principal. Então, quando a gente quer pegar alvos tão longos assim, o que você fica tendencioso a buscar no gráfico? A buscar correções ou reversões. Por quê? Porque você tem ali uma distância maior a ser percorrida. Então esqueçam isso de querer buscar correção, reversão de movimento, porque isso só vai atrasar a vida de vocês. Você entende a direção do gráfico, identifica essa direção e segue esse fluxo. Acredite em mim.
vai mudar completamente os seus resultados. Então vamos falar aqui sobre o primeiro desses tópicos. Deixa eu ver quem é que tá. Me ajudem aí, vocês do microfone ligado. Me ajudem. Deixa eu ver quem é que tá com o microfone ligado. Pronto. Fiquem atentos aí aos microfones, não deixe ligado não, por gentileza. Senão eu tenho que ficar procurando aqui para toda hora de ligar o microfone da galera. Eu até botei para desativar, mas por algum motivo tá ativando, beleza? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto que eu olho aqui para identificar o viés diário, pessoal? Então, eu quero identificar o viés diário, eu utilizo o conceito primordial do Power of Three, ou seja, aqui, ó. Vocês certamente já conhecem esse conceito, né? Já sabem utilizar isso daí. Então, vamos lá. O que acontece com esse conceito aqui? Deixa eu pegar aqui um desenho. Eu vou desenhar aqui, deixa eu pegar, botar aqui no gráfico diário. Aqui, ó. Vou desenhar aqui como é que funciona essa leitura do candle, né? Que a gente tem um candle, como é que se lê o Power of Three para entender o viés diário. Quem já estudou o viés diário sabe que o candle funciona assim. Ele abre aqui, aí ele sobe, né? Aí ele dá uma manipulada, depois ele desce, aí ele dá uma manipulada e aqui ele morre. O que isso aqui significa? Isso aqui é um candle, gente. Um candle que funciona da seguinte forma, assim, ó. Um candle. E ele tem ali pavio para cima e pavio para baixo. Como vocês podem ver, esse aqui é a movimentação que o gráfico fez aqui. E como que você vai utilizar isso aí na leitura para identificar esse viés diário? Todos os dias, quando eu abro o gráfico, eu olho como está a movimentação do candle diário. E de que forma você utiliza a Vale Power of Three para fazer essa leitura? Não come no teu prato, princesa. Tem que vir trazendo o tapete para sujar. Microfone, meu povo, me ajudem. Barbaridade. Todos, é da outra live aqui, eu tenho que ficar procurando qual é a live que tá com o microfone ativado. Tô nas duas. Deixar aqui, não vou nem olhar o chat mais, porque aqui quando eu boto no chat, eu fico sem ver aqui o negócio dos microfones ativados. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um candle. Então, 85%, salvem essa informação aqui, ó. 85% dos candles, eles têm essa movimentação aqui. E eu estou falando dos candles em qualquer time frame. Qual é a movimentação, Varley? Ele abre, manipula, ou seja, deixa um pavio para um lado, reverte para o outro. E vice-versa. Eu estou mostrando aqui esse exemplo de um candle vendedor, mas a mesma coisa, vou até botar vermelho aqui, né? Mas a mesma coisa é o candle comprador. Ele funciona da mesma forma. Ele abre aqui, aí vai ali, desce, dá aquela manipulada, sobe, volta e fecha. 85% dos candles, em qualquer time frame, vocês vão ver fazer esse tipo de movimentação, gente. E como que eu utilizo isso? Eu abro aqui o gráfico diário e olho a movimentação do candle. E o que eu quero ver nessa movimentação do candle? Vou dar um exemplo aqui que está acontecendo agora, em tempo real. Eu chego aqui, marco o topo e o fundo do dia anterior, certo? O topo diário e fundo diário. E aí vocês vão entender o segredo dessa primeira leitura, desse primeiro ponto a ser observado aqui. O que eu olho? Eu olho se ele já capturou o fundo e está revertendo para o topo, ou se ele já capturou o topo e revertendo para o fundo. Aí vai ter gente que vai perguntar, mas Varley, ele não está fazendo nenhum nem outro, o que ele está fazendo aí agora? Aí observem o que ele fez. Olha esse desenho aqui, estão vendo? Então olha aqui comigo agora o que ele fez. Ele foi lá, capturou esse topo, ele abriu aqui, capturou o topo e está jogando para onde? Para cima. O que essa leitura do gráfico diário nesse momento me diz aqui? Vou olhar no chat aqui para ver o que a galera me responde. Esse aqui está fácil demais, mas é muito simples vocês perceberem o que eu quero dizer. A gente vai observar que ele nem sequer foi lá no fundo. Ele só capturou o topo e está trabalhando acima desse topo. Então, o que eu quero observar para entender o primeiro ponto de direção do gráfico? Observar diante do topo ou fundo diário do dia anterior, de dias anteriores, se é apenas uma captura, um sweep, ele está revertendo o movimento, ou se, diante desse cenário, ele capturou e está trabalhando acima ou abaixo daquele ponto. Aqui, no caso, ele capturou o topo
de ontem e está trabalhando acima. Então, já está nos dando aqui o viés comprador, exatamente. Cíntia respondeu ali. Ou seja, o que eu quero identificar aqui para ler a direção do gráfico? Eu quero identificar, nesse momento aqui, que o gráfico trabalhe acima do topo do dia anterior. Então, a gente vê que ele fez uma captura e rejeição do movimento vendedor e está trabalhando acima. Mas, Varley, você só usa dessa forma? Não. Porque se ele tivesse feito isso aqui, gente, ó, ele chega aqui, abriu ali, aí foi lá, capturou o fundo, voltou e está trabalhando acima da captura. O que isso aqui me diz? Também que o gráfico é comprador, só que ao invés de abrir aqui nesse ponto, ele teria aberto aqui abaixo. Qual outro cenário, então? Vai estar falando só de compra e da venda. A gente tem aqui esse fundo e topo. Suponhamos que o gráfico abriu aqui, aí chega aqui, captura o topo do dia anterior e começa a trabalhar abaixo, ou seja, ele não se mantém acima daquele topo. O que esse dia estaria nos dizendo aqui agora, esse candle diário? Que ele está numa tendência vendedora. Mas é só isso que eu utilizo para entender a direção do gráfico, Varley? Não. Então, esse é o primeiro ponto que eu espero que vocês tenham entendido. Mesmo para quem não tem conhecimento aprofundado do Power of Three, acredito que tenha conseguido entender essa primeira leitura. Deixa o feedback aí nos comentários para eu saber, galera. Quero saber se vocês entenderam. Vão deixando aí, viu? Então, a gente sempre vai procurar essa leitura do Power of Three, analisando os candles diários, para entender o quê? O viés diário, né? Como chama o próprio ICT. Pronto, massa. A galera tá falando que entendeu tranquilamente. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha. A gente vai olhar se tem manipulação ou se ele está forte numa das direções. É sempre importante analisar se ele está trabalhando acima ou abaixo da liquidez para você perceber se foi só um sweep, ou seja, ele foi lá, sweepou e está revertendo o movimento, ou se ele capturou e se mantém ali acima daquela região, ou abaixo, né, que ele está demonstrando que não é só um sweep, ele capturou a liquidez e está demonstrando força, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Qual outro ponto que você analisa, Varley? Eu gosto de analisar também, não apenas o candle do dia e do dia anterior. Eu olho os demais movimentos do dia aqui, ó, para entender se ele está fazendo aqui um choque, como por exemplo aqui, ó. Se vocês observarem, aqui ele capturou uma liquidez no diário e fez um CISD. Então eu também faço essa leitura. Pô, mas faz essa leitura e faço. É a leitura primordial para a tomada de decisão. Fala, não, foi porque ele fez um CISD aqui no diário, eu só vou comprar agora. Não, de forma nenhuma. Isso aqui é para eu entender, numa leitura mais macro, a possibilidade, a probabilidade da direção que o gráfico tende a tomar. Então isso aqui já me chama para fazer uma consideração importante, que muita gente, eu tenho certeza que vocês já viram, eu já vou chamar a atenção para que vocês não cometam esse erro, falam o seguinte: ah, eu não opero SMC, eu opero só ICT. E o que as pessoas falam? Falam do que não opera SMC, opera só ICT. As pessoas querem falar que elas não olham mais para a estrutura. E eu acho engraçado quando falam isso, né? Ah, não olho, o negócio não opera mais choque, não opera boys, não opera nada disso, MSS. Mas as pessoas que falam isso, com certeza, elas não olham, não estudam o ICT. Elas não estudam o ICT. Por quê? Não, porque se você estudar ICT, você pode olhar nas lives mais recentes, você vai ver que ele está falando de quebra de estrutura, ele vai estar falando de MSS, ele fala de SIG. Então, tudo isso está presente na leitura de contexto do mestre Michael. Só que tem gente, os sabichões aí, que dizem que operam ICT, não olham estruturas, mas o mestre Michael olha. Então, aí vocês tirem as conclusões de vocês. E quem pensa assim ainda, esqueça esse pensamento, gente. Esse pensamento aí de querer, porque muita gente fala isso querendo se achar o superior, né? Não, eu vou olhar choque, olha boys, olha CID, MSS, para que isso? Então, é importante vocês entenderem que as estruturas, elas fazem parte do jogo e fazem parte do contexto. Então, quando a gente vê uma leitura de CID, quando a gente vê quebras de estrutura, são fundamentais para se entender a direção do gráfico. Leone fez uma pergunta importante aqui. Ele está perguntando se você olha o viés da semana ou só diário. Leone, como meu foco aqui é operar intraday, é do diário para baixo, não fico olhando ali não. Só utilizo o gráfico semanal e mensal para marcar topos e fundos, que são
pontos relevantes de liquidez. Galera perguntando o que é SID, né? É a mudança de entrega do preço aqui. Por exemplo, ele estava entregando aqui para baixo, ele vira para entregar aqui para cima. Ele pega uma região que se transforma no order block, né, após uma captura de liquidez e transforma no SID aqui para fazer a reversão. É tipo um choque, tipo um MSS, certo? Lembrando que MSS é o choque com captura de liquidez. Então o SID é bem nesse sentido de conceito também. Então, galera, esse é o tipo de leitura que eu faço. Eu olho aqui os candles, vejo a força para onde está e vejo se ele está respeitando. Por exemplo, o que a gente pode ler aqui desse cenário? A gente pode ler que o gráfico estava aqui ó, com candles fortes compradores, aí fez aqui o SIG e probabilidade maior de continuar seguindo para compra. Pronto, Varley. Entendido o que eu olho no viés diário? Vamos olhar aí o viés macro, que eu já dei aí até uma introdução para falar desse viés macro. Viés macro, eu olho nos gráficos de... Aqui, vamos lá, anotar aqui para vocês. Viés macro, eu olho nos gráficos de H4 e M15. Como vocês sabem, H4 manda no M15. Mas é importante falar para vocês uma coisa, que é que, assim, o gráfico principal eu até já utilizava isso já, certo? Mas aí depois o Michael veio e confirmou. Falando que o principal gráfico para quem opera day trade é M15. Então, assim, se eu olho o principal gráfico para quem opera day trade, que é M15, eu tenho que olhar também quem manda nele, né? Então, quem manda no principal gráfico? H4. Então, H4 manda em M15. Então, o que eu olho em H4? Em H4, eu já começo a marcar pós e eu olho também as estruturas de mercado, gente. O que eu quero dizer que olhar as estruturas de mercado? Exatamente o que vocês pensam. Eu olho se o mercado está fazendo choque, está fazendo boys, para onde ele está quebrando estrutura, para onde a força do gráfico está. Tipo aqui, ó. Ponhamos aqui que ele está fazendo aqui, ó. Vamos botar que ele faz um boyzinho ali. Ele fez um fake, depois ele confirmou um boys ali, e agora aqui possivelmente uma reversão desse movimento. Então, eu fico marcando detalhadamente, minuciosamente, toda quebra de estrutura? Não. Eu olho as principais referências que o gráfico ele me dá aqui em H4 para entender a direção que ele está seguindo. Com base nessas referências, eu pego os pontos onde ele quebrou estrutura que fortalecem os pós, como, por exemplo, um order block, esse FVG fortaleceu para jogar o gráfico para baixo. É um pós extremamente relevante. E você pode falar, pô, Vale, ele já fez ali choque e tal, tá com o indício virado para cima. Se ele reverte esse FVG de H4, é aí que eu falo para vocês, é aí que entra a mágica do desenho. Por quê? Porque eu já sei que tá perdendo força vendedora, já deu um indício de virada para cima. Vocês estão vendo como as peças do quebra-cabeça elas vão se encaixando, vocês viram o movimento lá no diário. Aí o viés diário já nos mostrou o gráfico comprador. Aqui, de qualquer forma, já estou pegando compra? Não. Então, o que eu faço aqui? Olha o microfone, meu povo. Eu chego aqui e já cravo para vocês o desenho. Se ele começa a trabalhar aqui a partir dessa inversão desse FVG, significa que os movimentos compradores para capturar esse ponto de liquidez para cima serão muito bons. Então, é assim que a gente vai utilizando a junção dessas peças do quebra-cabeça para entender e identificar a direção do gráfico e assim obter resultado. Então, o que Varley olha em H4 e a mesma coisa, né, em M15? Eu olho estruturas de mercado e olho, ó, o pessoal tá pedindo aí para desligar a câmera, meu povo. Ó, cuidado aí com o que vocês botam na câmera aí, eu mesmo não tô vendo nada, né, mas cuidado, viu? Bora lá. Então aqui eu já faço um desenho desse e acreditem, se amanhã o gráfico estiver aqui, vocês vão ver o que vai acontecer se o gráfico estiver trabalhando aqui acima dessa região. Vocês estão percebendo, né, como as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E assim os resultados vêm. Por isso é importante identificar a direção do gráfico. E olha que a gente só olhou até agora o gráfico no viés ali, né, diário. E a gente olhou aqui agora H4 e achou uma região extremamente relevante de H4, que se ele inverte, inclusive ele está segurando até então, se ele inverte vai ficar muito bom para pegar compras. Então vamos lá, e o que você olha mais aqui para identificar esse viés macro, Varley? Vamos lá, eu olho os candles, né, desses pontos aí, olho também
as estruturas, que é o spoiler que eu dei para vocês aqui. Então, eu vou olhar aqui em H4 e a mesma coisa eu vou olhar em M15 para ver a direção que o gráfico está quebrando as estruturas. Então, isso aqui é extremamente relevante. Observem que ele sempre dá indício do que ele vai fazer, né, gente? Então, olha o que ele já tinha feito aqui, ó. Um choquezinho interno. Ele tinha feito aqui um choque interno, aí depois ele fez um boys interno e depois essa abertura gigantesca. O gráfico sempre vai dar indício do que ele tende a fazer. Agora, não é só por um indício que você toma a sua decisão. É extremamente importante você entender que as peças do quebra-cabeça elas vão se unindo e é aí que você toma a decisão. Vocês podem estar vendo aqui, pô, você está falando aqui de 5 peças de quebra-cabeça que vão se encaixando para tomada de decisão. Você só toma decisão com base nessas 5 peças, tem que estar tudo alinhado? Não, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante vocês entenderem que quanto mais alinhadas estiverem, o famoso alinhamento dos planetas, melhor será a sua tomada de decisão. É sempre que vai acontecer isso? Não. Eu diria até que é mais difícil acontecer o alinhamento dos planetas, mas vez ou outra, os planetas estão alinhados e aí é o dia que a gente faz a festa, né? O dia que a gente forra o bolso, porque a gente aproveita as melhores oportunidades. Você não precisa clicar sempre, não precisa clicar todo dia, você precisa clicar quando o mercado estiver te entregando boas oportunidades. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a galera está perguntando. Então, tem gente falando aqui, Júnior falando que gosta de operar H4, ele olha H4, 60, 15, 30, né? Como eu falei, Júnior, H4 é fundamental porque ele manda no 15. O 15 é o gráfico principal para quem opera day trade. Então, 15 obedece a H4. Então, por isso a gente olha esses movimentos em H4. E o que eu marco em H4, né? Eu marco swing points, tipo aqui, né? Esse aqui viram BSL, swing points, eles viram pontos de liquidez também. E eu marco os pós e olho as estruturas. Então, é assim que eu vou entendendo a dinâmica do mercado em H4. Pergunta importante de Yuri. É difícil eu conseguir acompanhar todas as perguntas, gente, que a galera vai mandando aqui, senão eu vou perdendo o raciocínio, mas eu vi que Yuri mandou uma pergunta aqui interessante. Yuri está perguntando se, para analisar as estruturas, inclusive no YouTube tem aula disso, viu, Yuri? Depois vale a pena dar uma olhada lá. Quando eu estou falando aqui de choque, só de indício, né, a gente olha o pavio, é suficiente, mas o boys, a quebra de estrutura, o movimento de continuidade, ele é com rompimento do corpo. Então tem que estar o corpo todo acima ou abaixo, né? Tem que quebrar com o corpo, não apenas uma mitigação com uma falha ou pavio daquela região. Mas vale a pena você aprofundar nesse estudo, viu, Yuri, para entender isso melhor. Renê perguntando aqui, eu opero pela TIC1000. Lá no meu Instagram tem o link na bio, Renê, que você vai ver lá as melhores condições, você vai ter bônus de 100%, muita coisa massa lá. Dá para operar pelo TradeView, eu tenho operado pelo TradeView, beleza? Vamos lá, Vale. Estou falando aqui o que eu faço no H4. Então vamos ver ali o que a gente faz agora no gráfico principal, que é o M15. M15, a leitura é semelhante à que eu faço em H4, mas lembra que eu falei do Power of Three para o viés diário? Esse Power of Three, essa leitura de viés diário, eu faço no 15 também a leitura das sessões, gente. Então eu marco ali as sessões e a mesma leitura de Power of Three que eu faço aqui para entender o gráfico diário, essa leitura é feita também nas sessões. Então marca aqui Ásia, vejo se foi só uma manipulação ali de Londres ou da Ásia, e aí vejo se está distribuindo. Então a gente utiliza também isso aqui para entender a direção do gráfico. Então aqui no viés macro, especificamente no 15, eu também olho o Power of Three para entender. Como assim, Vale, Power of Three? Aqui no caso, não estou olhando um candle, eu estou olhando a sessão. Então eu pego a sessão de Londres e vejo se Nova York manipulou e reverteu. Exatamente o que aconteceu hoje aqui, ó. Londres manipulou a Ásia, distribuiu. Nova York abriu aqui. Olha que cenário, parecendo aquele cenário de livro, né, gente? Que cenário de livro. Aí, ó, Nova York, Londres veio aqui, topo da Ásia, foi lá, manipulou. Aí, Londres deixou ali o fundinho, Nova York foi lá, manipulou e foi buscar o quê? Topo. Caramba, obra de arte. Esse dia hoje aqui foi uma coisa de cinema. Então, como assim, Vale, você utiliza essa leitura aí? Veja bem, a abertura de Nova York, já tinha manipulado topo de
Veja aqui para vocês entenderem como eu vejo aqui a direção do gráfico. É semelhante ao que eu falei para vocês, só que agora aqui não é um candle, né? É a seção. Então, o que a gente observa aqui? Por que eu até falei para os alunos? Olha, fiz aquele desenhozinho da venda e falei, a gente vai dar prioridade ali para vendas. O que acontece? Aqui eu viu aqui a captura de Londres, ou da Ásia, Londres capturou lá a Ásia e está distribuindo. E ele estava se mantendo abaixo dessa região. Eu tinha marcado aqui esses dois FVGs, né? Tinha marcado aqui esses dois FVGs, aqui, ó, que era FVGs do 15, que aconteceram após a manipulação da Ásia e o gráfico estava segurando. Ou seja, o gráfico está sem força para reverter esses movimentos aqui. Provavelmente, quando abriu o mercado, tanto que antes de o mercado abrir, eu fiz o desenhozinho da venda. Falei, olha, eu quero que ele trabalhe aqui, dou preferência para isso. Para que ele trabalhe nesse cenário vendedor. Porque já tinha capturado a Ásia, Londres estava distribuindo, e possivelmente ia cravar fundo de Londres. E aí foi exatamente o que fez. Nova York foi lá, cravou fundo aqui junto com Londres. Depois veio a manipulação e aí o cenário virou comprador. Mas até lá, a gente estava focado em quê? Vendas, vendas. Por quê, gente? Já tinha capturado topo da Ásia, formou topo de Londres e ele não teve condição de buscar o quê? Topo de Londres. Ele não teve condição de buscar o topo de Londres. Se ele não fez isso, o que eu foquei? Se ele foi lá, lembra que eu falei para vocês, manipulou a Ásia e voltou trabalhando dentro da região, não teve força para trabalhar aqui acima, a gente foca em vendas. Deixa eu desenhar isso para vocês entenderem como é que o desenho vai se formando. Ó. Ele capturou aqui, né? O que a gente espera para olhar para a venda? Que ele comece a trabalhar abaixo dessa região, assim como ele fez. Deixa eu botar aqui, ó. Que ele comece a trabalhar abaixo dessa região. E como que eu olharia para pensar na direção do gráfico como um cenário comprador, gente? Se ele capturasse, mesma coisa que eu falei para vocês do candle do diário lá. Ele chega aqui, captura Ásia, mas ele começa a trabalhar acima da captura, ou seja, ele está sem força para que isso aqui seja apenas um sweep, não tem força vendedora. Então, é assim, dando uma olhada aqui, né, para ver, vai aqui, né, olha lá, segurou mesmo. É assim que a gente vai identificando a direção, utilizando o Power of Three, e eu faço isso onde? Onde é que eu olho essa captura, vale? Eu olho essa captura, gosto de olhar pelo 15 minutos. Por que pelo 15 minutos? Porque pelo 15 eu vou marcando, assim como eu marquei em H4, pelo 15 eu vou marcando, só que identificando essa direção, olhando aqui os pós. Então, deixa eu já botar aqui para vocês aqui em quais gráficos, principalmente, eu marco os pós, né? Então, vocês vão ver, como regra, eu marcando pós em H4 e M15. Isso significa o que, Varley? Que você não marca em 60 minutos, no 30 minutos, 5 minutos? Não. Eu estou falando aqui os pós que eu utilizo para identificar a direção do gráfico. Eventualmente, se eu não tiver pós interessantes, relevantes, que me dêem um direcionamento dentro de H4 e M15, eu olho outros tempos gráficos, como, por exemplo, 60 e 30 minutos, né? Do 5 para baixo, aí já é LTF, já não está aqui na determinação dessa viés da direção do gráfico, né? Então, aí o LTF ele já vem, tipo assim, como uma leitura terciária para você identificar a direção do gráfico. É importante, mas ele não é o fundamental. Por enquanto, tranquilo, galera? As peças do quebra-cabeça estão se encaixando aí? Vão me dizendo, viu? Quero saber de vocês. Estão se encaixando ou não tá? Pessoal perguntando qual indicador. Olha, eu utilizava até recentemente o LuxAlgo, que eu acho que é completíssimo. Aí eu estou testando agora um aqui que é de uma plataforma que eu assino, plataforma que passa dados e tal, de fazer, tipo, como é que eu falo? É uma plataforma de dados, essa plataforma aqui, ó, Edgeful. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá para ver o que a plataforma faz. Eu olho alguns dados, como por exemplo aqui, estatisticamente, o que está respeitando, tipo, está respeitando mais FVG de qual time frame, do 15, H4, 30, enfim. Utilizo para fazer algumas leituras do gráfico nesse sentido. Aí estou só testando. Não sei nem se eu vou continuar com assinando essa plataforma. Mas é esse que eu uso. Mas, de toda forma, utilizem o LuxAlgo gratuito. Não precisa assinar. Você joga LuxAlgo Sessions, sei lá. Joga lá que vocês vai aparecer. Beleza? Então vamos lá, continuar, né?
E aí alguém fez uma pergunta ontem na, na nossa live de estudo do mercado. Caramba, ontem a galera perguntou. Ai, gente, perguntou, vem cá, Varley, e as aberturas você utiliza para quê? E agora eu vou desmistificar uma coisa na cabeça de vocês. Gente, deixa eu até colocar elas aqui no gráfico. Cadê aqui? Meus amigos e minhas amigas presentes aqui. Como que eu utilizo as aberturas do mercado? Sei que muita gente aprendeu, estudou e acha que assim funciona direto. Alguém fala assim comigo no Instagram. E pensa que as aberturas, elas funcionam como prêmio e desconto, né? Aqui tá as aberturas, contrário, né? Aí aqui abaixo das aberturas eu compro, acima das aberturas eu vendo. E aí a galera aprendeu assim de forma equivocada e acha que é assim que funciona, e aí se quebra, se atrapalha tudo. Gente, não é assim que funciona, não. Se alguém já parou e começou a observar ou operar dessa forma, sabe que já deve ter quebrado muita cara, né? Então, Varley, como é que você utiliza as aberturas? Gente, as aberturas, elas me dão a direção aqui do viés intraday, que é aquilo que está acontecendo dentro do gráfico após as aberturas de mercado. Então, se não é prêmio e desconto, não é ponto de equilíbrio que divide o gráfico, para que isso aqui serve? Vamos lá. Olha que isso aqui, só essa informação já valeria a aula completamente. Só essa informação, que essa é ouro, ouro. Me diga aí quem acha que essa informação é ouro. Joga aí no chat, galera. Troca uma ideia comigo também. Eu sei que eu não consigo ler tudo que vocês falam, mas... Gente, o mercado trabalhando acima das aberturas, a gente procura o quê, meus amigos? A gente procura, ó, compras. Entendam isso aqui. Só essa informação vale a aula toda. Acima das aberturas, a gente procura compras. Abaixo das aberturas, a gente procura o quê, gente? Vendas. Então, se o gráfico está trabalhando em região de abertura, o que que você procura ali? Eu procuro que ele inverta para um lado ou que ele se mantenha abaixo do outro lado. Então, você usa essa peça aqui fundamental para identificar a direção do gráfico no viés intraday. Então, vocês perceberam a diferença do viés diário para o viés intraday? O viés intraday, ele vai te dar uma leitura mais justa, com base nas aberturas e com base no que o gráfico está respeitando naquele momento. Entenderam essa leitura aí, meu povo? Deixa eu colocar aqui, ó. Gleice perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, Gleice. Você vai conseguir ver a primeira parte da aula. Aqui, ó. Aberturas de mercado é o que a gente utiliza. Matheus Eduardo e o Power of Three de abertura. Matheus Eduardo, Power of Three eu utilizo em candle diário, gráfico diário, né? E utilizo nas sessões. É assim que eu utilizo o Power of Three. Não utilizo Power of Three nas aberturas, não. Então, observem isso aqui. A gente vê essa movimentação, gráfico trabalhando acima aqui das aberturas. Alguém vai ficar procurando venda aqui? De forma nenhuma. Me ajude, gente, me ajude. Gráfico trabalhando aqui abaixo das aberturas. Vocês vão ficar procurando compra? De forma nenhuma. Então, é isso aí, meu povo. Alguém tá perguntando ali das quais aberturas eu estou falando. Vamos lá. Eu estou falando das aberturas. 8h30. Não, vamos pela ordem, né? Meia-noite. Né? A verdadeira abertura, True Open. Meia-noite, né? MNO. 8h30, que é a hora que abre o mercado, a bolsa, né? Dos Estados Unidos, 8h30. 9h30, que é a hora que abre o mercado à vista, lá nos Estados Unidos. E essa aqui que está 1h30, que é 13h30, né? Que é a abertura da sessão da tarde. A sessão da tarde ela inicia 13h30, 1h30 lá, horário de Nova York. Então são essas aberturas que eu utilizo, essas 4. Mas as principais que eu diria para vocês focarem é a seguinte: se você está operando na sessão da manhã, você vai utilizar meia-noite, 8h30, 9h30, certo? Você só usa 1h30 de regra, óbvio que como exceção, se estiver respeitando, você vai utilizar, mas você só vai utilizar ela na sessão da tarde mesmo. Então,
às 13h30, 1h30 aqui, não é uma abertura que eu fico utilizando na sessão da manhã. A não ser que você está vendo aqui o gráfico tocar e respeitar, reagindo e tal, tá respeitar aquela região, e você fala, pô, vou ficar atento aqui, né? Mas, tudo horário de Nova York que eu tô falando. Meia-noite, 8h30, 9h30 e 13h30. São esses os horários, certo? São esses os horários. Beleza, galera? Todo mundo está entendido aqui sobre o viés intraday. Alguém ficou com dúvida? Quero ver todo mundo marcando lá, ó, no gráfico e falando, poxa, tá trabalhando acima de todas as aberturas, não vou ficar procurando venda aqui não. Eu já vi muita gente quebrando a cara, tipo, o gráfico tá forte aqui, para baixo, aí fala, poxa, aqui é região de comprar, vou comprar porque o gráfico vai voltar lá para testar. Aí antes de testar, testou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, gente, não caiam nesse erro, certo? Luiz perguntando aqui o que é WO. É a abertura semanal. Weekend Open. Cadê? Vamos lá. Falaram aqui agora dos macros, né? Liquidez. Isso aqui também é importante. Isso aqui eu já costumo olhar mais em LTF. Eu falei para vocês que LTF é ali ter secundário para terciário nessa questão, né? Você olha que as estruturas de LTF, eu olho quando assim o LTF está muito esticado numa direção e a gente está buscando também alinhamento dos planetas, né? Então a LTF favorece o alinhamento dos planetas. Mas isso aqui é sucesso, viu? Deixa eu falar para vocês aqui. Vocês vão, não sei se vocês utilizam, esse aqui é o Macro Tracker, né? Que é o indicador que marca as macros no gráfico. O que é macro? Macro, conforme os conceitos do ICT, né? É uma janela de tempo em que o gráfico ele tende a fazer ali corridas pelas capturas de liquidez naquela janela de tempo. Então, como que eu gosto de utilizar isso aqui? Eu gosto de utilizar, aqui já não é tão relevante, aqui é mais um refino, né, que eu utilizo. Eu olho dentro das macros quais as principais corridas que ele fez e se ele estava mantendo um padrão. Então, um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui, essa macro. O que ele fez aqui nessa macro? Segurou, 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 ameaçou um sweep para cima, foi lá e capturou para baixo. Se manteve abaixo? Não. Aí vamos ver como ele vai se comportar na próxima macro. Captura de topo. Fez captura de fundo? Não. O que isso aqui me diz, né? Se ele estivesse mantendo nas macros captura de fundos e fundos e fundos, ele estaria me dizendo que a direção do gráfico, conforme as capturas de liquidez da macro, seria para baixo. Então, se aquele já capturou para baixo, aqui capturou para cima, indício de faixa de Gaza, indício de cenário consolidado. Aí olha o que o gráfico ficou fazendo aqui, segurando, 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 um para baixo, outro para cima. Aí depois abriu uma outra macro aqui, e aí o que aconteceu? Capturou liquidez para baixo, formou a liquidez e capturou. O que ele me diz aqui agora? Provavelmente o mercado começa a cair. Depois, mais uma vez, chegou aqui, macro, o que ele tem para capturar? Não está capturando topo, o que ele está indo capturar então? Fundo. Então você olha conforme a direção que as macros está capturando os pontos de liquidez. É semelhante a você analisar a captura de liquidez de modo geral e você analisar também estruturas em LTF. Só que o que você vai fazer? Você vai olhar com base nas macros, se ele está respeitando uma direção, se ele está seguindo aquela direção. Quando as macros, gente, está capturando numa direção específica, saiba que é ali a famosa batata, né? O gráfico tende a tomar um rumo naquela direção dos pontos de liquidez. Que é aquela história, né? Se ele está capturando só os fundos, os SSLs, o que significa? Que os SSLs os fundos são fracos, então toda hora ele vai ficar buscando fundos de liquidez para ser capturado. Entenderam, meu povo? Tudo entendido aí? Vou colocar aqui, ó, definir direção de LTF. Deixa eu ver se a galera tá entendendo. Pô, a galera tá sem entender, tá na dúvida? Qual o caso? Ai, ai. Ui. Ó, a galera falando entendido, entendido. Hum. Deixa eu ver aqui. Eduardo perguntando aqui o que é macro.
Eu acabei de falar, Eduardo, macro é uma janela de tempo em que o mercado tende a buscar os pontos de liquidez. E quando ele busca liquidez nessas janelas de tempo, tomando uma direção, um rumo, você em LTF consegue ter uma leitura da direção do gráfico. Luiz Paulo perguntando se o indicador já põe os horários. Eu utilizo esse aqui, ó, ICT Tools, que eu até disponibilizo para os alunos na plataforma, que foi um aluno que conseguiu para mim esse. Né, esse eu acho que não tem no TradingView você pesquisando. Foi um aluno que me mandou, ele mandou o código, não sei se foi ele que desenvolveu. Mas você pode, gente, tem vários aí que a galera sempre fala, né? Tem aqui os ONI, os alunos sempre falam de vários que eles utilizam. Então vocês podem falar aí sobre esses indicadores que marcam. O macro tracker é o que marca as macros. Esse aí é só pesquisar no TradingView que tem. Eu estou falando das aberturas, né? Que é o que marca aqui 8h30, 9h30, meia-noite. Tem vários que fazem isso aí, ó. Na outra sala, sala 2, o João já falou. ICT, Killzones e pivôs. O João falou ali, na sala 2. Então, para quem não tem nenhum indicador que marca aqui os horários automaticamente, né? Porque, assim, isso é uma coisa que... antes eu marcava manualmente, é uma chatice, você fica ali, acha esperar abrir, você vai lá no Kendo que abriu, marca, caramba. É mais uma coisa que você tem que ficar marcando no gráfico sem necessidade. Então, já pula essa fase, certo? Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver, já falei aqui sobre as macros, direção da ETF e a captura da liquidez. Já falei dos pós. Eu quero acrescentar uma coisa nos pós aqui também. Quero acrescentar uma coisa aqui nos pós. Que é o seguinte, falando sobre pós e direção do gráfico. Eu analiso muitos pós para perceber a direção do gráfico. Como, Varley, você faz isso? Eu vou observando os pós de HTF tipo aqui, que é uma FG do 15. Eu vou observando esses pós de 15 e H4, se eles estão sendo respeitados e com base no respeito dessas regiões, a direção que ele está tomando também. Então, para fechar aí essa leitura de entendimento da direção do gráfico, eu analiso também os pós. Como assim, Varley? Tá vendo marcado aqui um FVG do 15, né? Eu analiso se ele está respeitando essa região. Ou seja, se ele está respeitando aqui e não está conseguindo inverter, significa que a probabilidade maior da gente pegar uma operação para onde, sendo que o gráfico já vinha caindo aqui para venda. Então, eu também utilizo os pós, né, H4, M15, para identificar essa direção do gráfico. Isso também é fundamental para a minha tomada de decisão. Por isso que, às vezes, gente, eu já sempre bato nessa tecla, né? Vocês vão ver eu marcando ali pós que já foram mitigados, porque tem gente que pensa, já foi mitigado completamente, tipo esse FVG do 15 aqui, ó, nesse cenário aqui, já foi mitigado completamente. Apaga ele do gráfico? Não. Por quê? Ele já foi invertido? Ele já perdeu ali o seu... Opa, saiu aqui. Ele já perdeu ali a sua função, o seu papel de defender aquela região, então ele ainda está sendo forte. Então não apago, porque enquanto ele estiver sendo respeitado, provavelmente a gente taca ali o dedo nas vendas, é a faca caindo aqui a faca caindo, e aqui agora a gente viu o foguete subindo. Resenha da galera da sala, beleza? Então, meu povo, entendido esses pontos, como eu identifico a direção do gráfico, viés diário, analisa ali o candle, Power of Three, abrindo sessão da Ásia agora. O viés macro, olho em H4 e M15. Estruturas e Power of Three eu botei aqui, tem que botar também, importante, né? Que eu tô falando aqui das sessões pelo M15. Varley, mas se ele captura um topo ao fundo de sessão em M1, você não analisa, não? Claro que eu analiso. Com certeza eu analiso a partir do M1, mas eu gosto dos movimentos. Em M15 que você consegue ter uma leitura maior ali, né? Como a galera das antigas fala, você vê a floresta toda. Então, em M15 ajuda você a ter essa visão mais macro da floresta e unindo isso aí aos pós. Será, gente, que vai dar a operaçãozinha aqui? Fiquem atentos aí, abriu Ásia, continuar essa pancada para cima. Será que Trump falou que não vai ter mais guerra? Será que o Irã resolveu abrir lá o estreito, lá ele? Ai, essa galera da resenha.
Então, só para voltar aqui, viés macro, H4, M15, eu olho as estruturas nesses dois. Abriu, aí, Daniel confirmou. Então, Matheus falou, 2 semanas de paz. Então vai ter uma tréguazinha. Beleza, então. Galera, aí aqui, ó. M15, olha as estruturas e os Power of Trees, que é nas sessões que eu analiso pelo M15. Viés intraday, ouro do ouro do ouro, entreguei para vocês aqui hoje. Que a gente olha as aberturas para identificar esse viés intraday. Olha como a gente observa se está trabalhando acima ou abaixo. Trabalhando acima das aberturas, a gente trabalha fazendo o quê? Compras, está trabalhando abaixo, vendas. Lembrando, um lembretezinho importante aqui, ó. Esse é um dos fatores importantes de aguardar a abertura das desculpa, gente, das 9h30. Então, por isso é importante aguardar a abertura das 9h30. Depois que abre a abertura das 9h30, essa leitura do viés intraday, ela fica muito mais precisa, né? Porque a gente tem todas as aberturas ali no gráfico. E aqui nos macros, né, a gente observa que a direção em LTF, quais os pontos de liquidez que ele está capturando, e a gente analisa os pós em H4 e M15 para ver se ele está respeitando para definir também a direção. Tipo, ele chega num pós, segura ali e começa a reverter movimento. Unindo as peças desse quebra-cabeça aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pecinhas, a gente tem a direção do gráfico, a gente consegue identificar a direção do gráfico. Entenda uma coisa, não é necessário que todos os 5 estejam na mesma direção, não. Você vai ver, às vezes tem 2 ou 3 numa direção, mas você vai ver ali as oportunidades, e com base nessas oportunidades, pau na máquina. Só que, quando os planetas estão alinhados, aí você fecha o olho e é aquele dia que você fica clicador, que você pega 3, 4, 5 operações. Mas, assim, é como eu falo, né? Esses planetas alinhados aí você vai ter 1 2 vezes na semana, no máximo, então é coisa mais rara. Mas o que você tem que fazer, então? Unir o máximo de confluências possíveis para identificar a direção e seguir naquela direção, de modo que você não fique operando contra o fluxo do mercado. Então, esse aí é o fator fundamental. Então, gente, eu imagino que vocês aí gostariam de ter uma facilidade, né, para conseguir pegar essa leitura do mercado, conseguir aí ter essa visão de forma mais tranquila, né? Não só desses conceitos que foram falados aqui, mas de todos os outros. E eu vou falar com vocês da plataforma, que é a plataforma que é para mudar o jogo mesmo. Quando eu fico assim todo empolgado para falar dela, todo mundo que me vê falar dela fala, pô, seus olhos chegam a brilhar, porque é massa demais. Que é o quê? Eu criei uma inteligência artificial que tem todo o conhecimento, todo o conhecimento do Shark Map School. Lá os alunos sabem, são mais de 400 conteúdos, então todos esses conhecimentos, né, tudo sobre SMC, ICT, tudo que vocês imaginarem SMC, ICT, do mais básico ao conteúdo mais avançado e atualizado do ICT, vai estar lá dentro do Shark Map School. E essa inteligência artificial, ela estudou tudo isso, e o que ela faz, né? Ela tem alguns modos que é para facilitar a vida de vocês. Olha, Ciro, ó, é porque estava aberto para venda, uma galera já está utilizando mesmo antes do lançamento oficial. E a galera que está utilizando, talvez nem saiba ainda a melhor forma de utilizar, que é o que eu vou passar para vocês aqui, a melhor forma de utilizar. Que é o seguinte, gente, o que essa ferramenta faz, né? Ela tem 5 modos. E esses 5 modos, eles servem para te auxiliar, né? Te auxiliar na leitura do gráfico. Não vale, como assim? Eu vou falar para vocês do modo principal, né? Vocês têm visto um modo acessório, que não é o principal, que é aquele, não tenho compartilhado com vocês, o estudo de mercado, já com texto, falando regiões bonitinhas, possíveis pontos de venda e tal. Aquilo ali é o modo rápido, certo? Aquilo ali é o modo rápido. E tem o modo, que é o famoso Trade Mode, que é o modo Trade, que é um modo completão. O que esse modo faz? Olha lá, são 5 modos, eu estou falando de 2. Falei do modo rápido, que é aquele que eu já compartilho diariamente nos estudos de mercado, e tem o Trade Mode, que para mim é o principal, que é o que eu utilizo. Esse Trade Mode, ele te entrega
todo um relatório, todo um contexto do gráfico que te mostra o seguinte: a direção do gráfico, as estruturas que o gráfico está seguindo, ele vai te falar os pós relevantes para você ficar de olho, onde operar e ainda de bônus, ainda entrega para você, sabe o quê? Os melhores modelos operacionais para você utilizar no cenário do gráfico que você mandou. Gente, é assim, espetacular. O que você tem que fazer? Você vai baixar o gráfico, você chega aqui, clica no TradingView aqui, chega aqui, ó, fala aqui, ó, baixar a imagem e manda a imagem lá. Você manda o seu estudo de mercado lá. Essa ferramenta vai pegar e vai te entregar. Deixa eu compartilhar. Cadê? Eu vou compartilhar a tela para vocês verem um exemplo aqui. Deixa eu mudar aqui que eu vou mostrar para vocês. É uma coisa assim que vocês não têm noção, não. Quem está utilizando já sabe que é ouro do ouro do ouro. Cadê aqui, ó? Deixa eu compartilhar aqui na Live 2 também. Ó, e Ciro tá falando aqui na... Ah, não, foi Márcio que falou que hoje à tarde ele já viu, cravou a operação na... Aqui. Pegou a operação. Ah, aí Márcio já tá falando de nota para entrada. Eu falei para vocês do Trade Mode, né? O Mode, sei lá, quem manja dos inglês que me perdoe aí. Que ela faz o seguinte, gente. Ela entrega todo esse relatório, mas são 5 modos. Eu falei do modo rápido, que é o modo que vai entregar ali para você em segundos todo o relatório que você precisa ali para tomar uma decisão rápida. E tem o Trade Mode, que é o modo completo. Olha o que ele entrega no modo completo. Eu mandei aqui para ele a Nasdaq, estou utilizando isso aqui, me deu um alívio mental espetacular, um negócio assim do outro mundo, gente. Porque você não tem que ficar... Primeiro, você fica mais tranquilo à frente do gráfico, porque você marca ali as regiões e fala, quando chegar lá eu tomo a decisão se eu opero ou se eu não opero. Olha isso aqui, eu mandei o gráfico, mandei aqui para a sessão da tarde mesmo, ó. Leitura geral do gráfico. O preço precisa romper a mínima da sessão, o SSL, né? E está descendo em direção aos níveis institucionais. Qual é o viés que ele está dando ali? Viés para a sessão, vendedor. Então aqui já vai te falar, o gráfico está vendedor. O que você faz? Vai ficar procurando compra? Não. Então foca na direção do gráfico. Viés vendedor. Aí ele fala das estruturas de mercado, né? BOIS aqui, DAO, aqui, claro, após os 9,30. Contexto institucional, order block no topo que está segurando o preço. O FVG foi mitigado e rejeitado. Viram que eu falei daquele FVG do 15? Essa ferramenta aqui, gente, é ela pensando com a minha cabeça. Às vezes ele me dá umas respostas que, quando eu estava apresentando para uma galera aí, estava falando com eles, aí eu fiz um comentário na sessão da tarde, aí eu mostrei para a galera, falei, pô, eu falaria isso aqui. Aí quando eu mostrei a ferramenta, fui apresentar ali, a galera falou, pô, exatamente a mesma coisa que o professor estava falando e pensando. É impressionante. Aí aqui fala, ó, o preço agora, né, onde ele está mirando, mira aqui o NWOG, e aí mostra a região, mostra o preço que o gráfico vai buscar, né? Aí ele fala aqui, cenário mais provável, continuação vendedora, focar aqui Takimon, né? Mas é MNO. Às vezes ele troca umas letrinhas, às vezes o FVG ele bota PVG, mas dá para entender tudo tranquilamente. Continuação aqui vendedora, focar aqui, ó, até o Midnight Open, FVG aqui água 4, e ele fala aqui, ó, esse é o destino natural do fluxo atual, o fluxo que é vendedor. Então ele está falando continuação vendedora. E aí o que ele traz para a gente aqui? Possíveis modelos operacionais. Ele ainda entrega para você os possíveis modelos que você vai utilizar para entrar na operação. Vamos lá. Venda no pullback, ele mostra aqui a região, você pode marcar a região, você não precisa nem ficar no gráfico o tempo todo. Chega lá, ele fala aqui, ó, venda em tal pullback, em tal região. Você chega naquela região, procura um ponto interessante, marca, bota, sabe o que ali, que eu faço muitas vezes no Shao, no Forex e no Euro. Eu deixo o alarme, marco o alarme ali e fico aguardando. Aí eu nem fico olhando o gráfico de Shao, nada, mas eu marco lá as regiões, boto o alarme e espero bater lá. Aí ele fala, se o preço não corrigir, né, pode esperar um micro sweep com unicórnio, que foi uma cravada também que eu tinha cantado a pedra para os alunos, é que eu nem tinha visto aqui, eu tinha falado hoje para eles lá da possibilidade desse trade. Teve gente que pegou, depois que encerrou a sessão da manhã. E aí deu esse trade aqui. Acho que foi Pedro, não sei se Pedro está por aí, ele pegou essa operação. Pedra cantada no fechamento da sessão da manhã hoje. E aí, modelos alternativos, né? Tipo assim, se o preço fechar acima com o deslocamento aqui da região, aí você vai suspender a venda. Então, ele te entrega todos os cenários, inclusive os que têm mais probabilidade de você ter sucesso. Por exemplo, aqui, ó, cenários com alta probabilidade.
reteste fraco aqui naquela região, ou seja, ele toca lá e falha, e depois ele joga um deslocamento para baixo. O que que isso aqui significa? Deslocamento FVG. Beleza? Aí ele fala aqui um teste também de alta probabilidade, ele testar a abertura da meia-noite. Entrega também cenários de baixa probabilidade para você não ficar clicando aleatoriamente, gente. Aleatoriamente. Então vamos lá. Cenários de baixa probabilidade. Comprar, né? Agora, no meio do deslocamento. Então, assim, ele vai minuciosamente te falando o que fazer e o que não fazer. Vender no fundo, ou seja, sem uma pequena correção, sem um pullback. Risco de você pegar uma correção curta. Aí ele traz aqui uma conclusão operacional. Isso aqui tudo parece que é muita informação para você ler ali na hora do gráfico, né? Mas você vai treinando os olhos, você bate o olho e já enxerga o que você precisa enxergar. Conclusão operacional, né? O Nasdaq está em fluxo, o vendedor claro, respeitando o order block e entregando quebras de estrutura, boys, né, com rejeição ali, acelerando para abertura da meia-noite e FVGs. Abaixo ali, né, H4 inferior, tem um alvo, que é um alvo institucional do momento, que foi exatamente um FVG que estava marcado e que ele foi buscar, que foi o alvo da operação que a gente pegou. A operação ideal, ele entrega tudo. Esse aqui é um dos modos, certo? Entrega tudo detalhado. Ah, já falei de 2 modos. Querem ver mais? Tem o Trade Evaluation Mode, que é tipo o diário de trade. O que você faz? Você vai pegar a operação, pegou ali seus trades. Pode ser o trade que você fez, né? Que eu utilizo como diário de trade, ou o trade que você viu possivelmente no gráfico. Você tira o print ou baixa a imagem daquele trade e manda. Ele detalha aquela operação, fazendo as considerações, inclusive ele dá até nota da operação, fala se é a operação nota 9, 10, 8, inclusive na sala da tarde a gente fica avaliando as operações, né? Os meninos gostam lá de pegar a operação. Agora você pode utilizar isso em quê? Como o seu diário de trade, que é como eu utilizo. Então eu chego lá, boto lá as operações ali, ele vai me falando das minhas operações, o que eu acertei, se eu fui precipitado, se eu fui, né? É impressionante, gente, impressionante mesmo. E tem o modo mentor, quarto modo. O que é o modo mentor? O modo mentor saber, tirar suas dúvidas, fazer você pensar com a cabeça profissional. E aí tem gente que fala, pô, eu queria pensar com a sua cabeça, queria enxergar o gráfico como você. Tá aqui a possibilidade. Você vai ter aí, inclusive, o modo mentor para você tirar suas dúvidas, perguntar qualquer coisa, falar, poxa, entrei nessa operação, errei, acertei, o que eu poderia ter feito melhor. Então ele vai te entregar tudo isso, gente. É impressionante. E tem mais. Ainda tem o modo backtest, que muita gente aí gosta de fazer backtest, ver as operações. Como é que funciona esse modo backtest? Esse eu não uso tanto, né? Para mim, o principal e que eu mais gosto é o Trade Mode, que entrega essa leitura completa do gráfico. Então, o que é o backtest? Você vai mandar lá uma imagem do gráfico, ele vai falar os possíveis cenários que deu dentro daquele ambiente ali. E aí você pode ir anotando, ele vai falar das possibilidades. Então, dá para utilizar isso com o Trade Mode. Ah, pergunta massa aqui. Pergunta massa que Renê perguntou aqui, ó. Show! Mas se você jogar o gráfico no chat GPT, ele faz isso também, né? Desculpa a minha ignorância. É que eu já fiz isso no chat GPT. Aí, qual a diferença de você jogar no chat GPT para você jogar aqui nessa inteligência artificial treinada com os conceitos do SMC e CT? No chat GPT, ele vai te dar respostas mais amplas, pouco precisas. Aqui não. Aqui vai falar detalhadamente, né? Não apenas o cenário, mas ele vai falar de viés, ele vai falar de estruturas, vai falar de modelos, vai falar de cenários de alta e de baixa probabilidade. Então, no chat GPT, nunca vai ser mastigado e ele nem vai ter, sabe o quê? A minha cabeça. Que é o que muita gente gostaria de ter. Então, com certeza, o chat GPT não tem o conhecimento do Shark Map School completo, que são mais de 400 conteúdos. Já passamos de 400 conteúdos. E está tudo aqui dentro, tudo dentro dessa ferramenta, nesses 5 modos. E vocês querem saber, sabe o que é o melhor de tudo isso aqui, galera? O melhor de tudo isso aqui é que não custa nem uma pizza para você ter acesso a essa ferramenta aqui. Nenhuma pizza, que vai te entregar tudo mastigado do gráfico e vai fazer com que você tenha ali os melhores cenários. E assim, é top demais, gente. Sabe por quê? O que isso aqui vai te dar? Vai te dar tranquilidade emocional. Muita gente fala do emocional, do comportamental.
eu vou te falar uma coisa, se tem um gráfico ali, por que a gente faz na sala e por que a galera fala que muitas vezes na sala ficam tranquilos, né? Porque eu simplesmente faço o desenho e falo para a galera, olha, em tal região eu não opero, em tal região eu não clico, eu vou esperar acontecer isso, isso e isso. Agora imaginem você ter aqui um parceiro a 24 horas, que qualquer hora, em qualquer ativo, qualquer gráfico, sim, isso aqui serve para qualquer gráfico. Olha aqui como é que eu fiz. Ó. Eu fixei aqui no canto esquerdo, né? Cada modo, e aí eu me ajuda, né, na hora de utilizar. Então, bota aqui Trade Evaluation, Backtest, modo mentor, Trade Mode e Quick Scan, né, que é a leitura rápida que eu compartilho lá nos estudos de mercado. Mas eu botei aqui, ó, também uma aba aqui para cada um dos ativos. Então, tem ativo do Nasdaq, Dow Jones, HK50, o SDJPY, GBP, USD, os ativos que eu utilizo. Então, gente, basicamente é isso aqui. Você vai fazer isso aqui e vai ter essas informações completíssimas. Vocês vão ver, gente, que tranquilo. Ele vai te falar, olha, espera chegar em tal e tal região, ou não clique em tal e tal região, uma baixa probabilidade. Sucesso, sucesso, sucesso. Sucesso. Igor está perguntando se ele consegue tirar dúvidas. Se você quiser, você vai ali no modo mentor bater um papo, tirar dúvidas, ele vai te explicar, vai dar aula, vai. Gente, é um negócio do outro mundo mesmo. E tudo que está dentro do Shark Map School. Então, assim, é coisa do outro mundo. Tem gente que pode pensar que eu já utilizo outras ferramentas de inteligência artificial. Vai ficar na dúvida aí até testar essa daqui que vai ver que é coisa do outro mundo, viu? Quem já está usando tá assim, besta, besta, besta. Obviamente que quanto mais conhecimento de SMC e CT você tiver, né, mais rápido você vai ter a leitura do que ele está te entregando, mas serve para qualquer pessoa de qualquer modelo operacional. Qualquer pessoa de qualquer modelo operacional. Eu vou mandar já lá no grupo do WhatsApp o link para vocês já terem a oportunidade de irem testando nessa ferramenta, que eu não tenho dúvida que é para mudar o jogo. Viu? Quem já está utilizando. Ó, Renê já está perguntando aí, viu? Como é que, onde compra. Vou mandar o link agora lá no grupo do WhatsApp, viu, Renê? Vou mandar agora aqui, peraí, que mandar para o suporte. E já vou deixar aqui para vocês, mandar aqui no chat e fixar aquele velho formulário para vocês irem preenchendo para a gente fazer o sorteio. É isso mesmo, Igor. Isso, Márcio falando que só falta fazer o plano anual. Gente, está agora no valor de lançamento, certo? Que está rolando agora aí. Então aproveite esse valor de lançamento, oferta de lançamento. Em breve, mais para frente, vai rolar, Márcio, esse plano anual. E bora sortear essas continhas, bora ver quem vai ganhar as continhas. Tem uma conta que vai. Hoje a gente vai sortear 2 contas e os primeiros a adquirirem, né, que entrar aqui hoje, até amanhã vai estar concorrendo também a uma continha também, viu? O Marcos Luiz pergunta se dá para operar opções binárias. Sobre isso aí eu não posso opinar porque eu não tenho nenhum conhecimento desse negócio não, Marcos. Essa galera é resenha, viu? Deixa eu mandar aqui os links, galera, para vocês poderem preencher aí, participar do sorteio, viu? Fixar. Preencha aí, que é o tempo que eu mando a mensagem lá no grupo do WhatsApp. E não sai do grupo do WhatsApp, não, viu? Que sexta deve rolar Sabor Sala ao Vivo mais uma vez, viu? Fiquem lá para participar do Sabor Sala ao Vivo. Gente, ele explica tudo. Ó, boa resposta, Márcio. Obrigado pelo apoio aí. Esses modos, no site que eu vou mandar, explica todos os modos detalhadamente. Mas você pode chegar para ele, gente, Ciro e demais, né? E falar para eles bem assim, ó. Quais os modos que você tem ou como você pode me ajudar, que ele vai entregar para você detalhadamente tudo que ele faz. Aí é como eu coloquei aqui já, aí você pode criar ali uma conversa para cada modo e utilizar dessa forma, fica organizado, eu achei organizado desse modo. Deixa eu mandar aqui, viu?
Vou pedir vocês, por gentileza, para preencherem só uma vez, viu, meus amigos e minhas amigas. E aí, galera, a ferramenta é top ou não é? Me diga aí. É um negócio assim que. Ai, ai, viu? Tem gente perguntando, o chat GPT não faz isso. Assina e vê se o chat GPT faz igual. Assina para testar aí. Ai, ai, assina. E depois pergunta mas se o chat GPT vai te entregar o que você tem aqui, gente. Ai, ai. Quem já assiste meus vídeos, me vê no Instagram, né? Ah, só para vocês terem ideia, centenas de recapitulações dentro dessa ferramenta, né? Centenas, né? Não é 100, não, é centenas. A aula, centenas também. Ai, ai, galera, resenha. Mandei já, viu? Para vocês assinarem aí. Veja que essa ferramenta é para mudar o jogo. Tem mudado o meu e não tenho dúvida que vai mudar o de vocês. Cadê? Ah, Daniel pediu para mandar aqui no chat também. Mando sim, Daniel. Vou mandar. Acho que até facilita para quem tiver no computador aí. É bom ver o site no computador, né? Mandei aí, ó. Com certeza, João. O João está perguntando se tem como cancelar a recorrência. Com certeza. Não, a assinatura é mensal. Ah, assinou. Inclusive, tem garantia também. Ah, não, 7 dias assinei ali, não gostei, cancela. Entendeu? E aí nem vai gastar o troco do hambúrguer. Vai poder pegar de volta e comer seu hambúrguer. Mandei aí o link para vocês aqui também no chat. Deixa eu ver. Acho que está na hora de encerrar já. Muita gente já respondeu. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu organizar esse sorteio enquanto vocês vão vendo. Opa, Leandro falou que me devia chamar Shark My Pap. É um pai mesmo, é um pai. Essa ferramenta é um pai, meu povo. Deixa eu reservar aqui. Bora lá. Como vocês viram aí, sorteio de duas continhas. Duas continhas. Uma. É, Renato, agora a gente quebra a CME. Eu já estou fazendo a minha parte, viu? Confesso. Viu? Hoje eu compartilhei uns resultados aí com a galera da sessão PM. Ai, ai. Como a gente diz, inimigos do Lois, viu, galera? Inimigos do Lois. Obrigado, Deus, obrigado. Bora lá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ah, eu tenho que abrir aqui o sorteador. Já tô abrindo aqui, viu? Não, boa pergunta, Cristiano. Cristiano perguntou, só funciona no TradeView ou pode mandar qualquer plataforma? Você mandou ali a foto do gráfico, ele vai reconhecer. Não é só TradeView, não. Vou falar para vocês uma coisa aqui, gente, que é importante também. A ferramenta, ela entrega esses resultados melhores se você já deixar ali também algumas regiões marcadas, né? Tipo, você marca um order block, ele vai falar, olha... Então, assim, você não pega o gráfico limpo, sem nada e joga lá, não. Faz tipo o seu estudo de mercado normal e joga lá, que você vai ver a mágica acontecer. Quanto mais qualidade tiver o gráfico que você mandar, ele vai entregar resultados ali espetaculares. Vocês vão ver. Abrindo aqui o negócio do Google para... Cadê, rapaz? Perdi aqui. Cadê o negócio do Google? Meu Deus do céu. Achei.
Bora lá, deixa eu ver aqui de quanto a quanto. Vamos lá. A gente tem aqui do 2 ao 70. 2 ao 70. Deixa eu compartilhar com vocês. Pra gente ver aqui, ó. Cadê? Tem mais dúvida aí sobre o Shark Map? Aí. Qualquer plataforma pode mandar que ele faz a leitura. Ele mandou um gráfico, ele reconhece. 2,70. Vamos lá. Gerar aqui, vamos ver quem são os dois números. Primeira conta, só para registrar. Primeira sorteio, uma conta da Rantec. Então vamos gravar o número. E o segundo sorteio, uma conta da Ilus de 50k. Jefferson está perguntando quanto custa, Jefferson. Eu até mandei o site aqui, mandei lá também. Nessa promoção de lançamento, R$ 44,90. Apenas, menos que uma pizza, né? Menos que uma pizza para você ter aí esse mentor, esse parceiro, esse brabo de análise gráfica entregando para você só o mel. Só o mel. Sim, é mensal, Leandro. Vamos lá para o primeiro sorteio. 2 a 70, vamos ver. Primeiro número, número 10. Guardem, número 10, o número que ganhou a conta da Rantec. E o segundo número, 42. Deixa eu compartilhar agora a planilha com vocês. 10, Rantec e 42. 42. A continha da Ilus. Vamos ver quem foi o 10 aqui. 10. Marcos Mendes. Marcos que voltou a operar agora. Já voltou ganhando uma continha, hein? Rapaz. Deu bom, hein, Marcos? Pode falar comigo lá no Instagram. E o 42 que ganhou a conta da Ilus, Anderson Stone. Anderson, fala comigo também lá no Instagram. Viu? Se tiver aqui, cadê Anderson? Tá por aí? Se não tiver, perde, viu? Se não tiver, perde. Se não tiver, perde. Tem que estar na live. Ah, Anderson tá também. Pronto, só me mandar mensagem lá no Instagram. Fechou, galera? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Qualquer dúvida é só mandar. A ferramenta tá lá à disposição para vocês assinarem e fazerem uso. Lembrando que quem assinar aí nessas primeiras 24 horas vai estar concorrendo também a um sorteio de conta. Então, tamo junto e vamos para cima. Ou fiquem no grupo para vocês poderem aí poderem participar do Sabor Sala ao Vivo na sexta-feira que eu pretendo fazer. Ai, ai, até amanhã. Fiquem com Deus, viu? Tamo junto. Para essa gravação.